A segunda forma que eu tenho de armazenar dados temporários aqui é chamada de fila. Da mesma forma que a pilha, a fila também recebe seu nome por uma analogia ao mundo físico. Eu vou ter fila de banco, fila de matrícula, fila de almoço, fila de posto, fila em tudo que é canto. Então, a intenção de uma fila ideal é que os elementos saem da fila na mesma ordem que entraram, ou seja, o primeiro que sai é sempre o primeiro que entrou. Se você pegar e olhar no exemplo anterior que eu falei em pilha de conta. A gente coloquialmente fala que a gente tem uma pilha de contas para pagar, mas não é bem verdade. As contas têm data de validade e geralmente a data de validade é N dias a partir da emissão da conta. Se você empilhar as contas e você receber 4 ou 5 em sequência, você talvez não consiga pagar aquela primeira que você recebeu na validade dela. Então, nesse caso específico, as contas não se empilham, as contas se enfileiram. Eu preciso manter a ordem que elas chegaram e pagá-las na mesma ordem para evitar que eu pague multas. No caso de computadores, as filas geralmente aparecem em dispositivos de comunicação, como é o caso da placa de rede ou da porta USB. Imagine que você seja um exímio digitador e consiga digitar 10 teclas antes do seu processador responder a primeira. Se você receber elas em ordem invertida, como seria o caso de pilha, você vai mudar o significado da palavra. Você precisa recebê-las na mesma ordem, então você tem uma fila de hardware para manter as teclas que você já apertou, mas a máquina não respondeu ainda. Da mesma forma, quando você assiste um vídeo no YouTube, você tem uma barrinha que carrega à frente do ponto que você está vendo agora no vídeo. Essa barrinha que carrega são vários pacotes que o sistema recebeu antes de mostrar, ou antes da hora de mostrar eles. Esses dados têm que ficar esperando para a hora deles aparecerem. Se você colocasse numa pilha, a posição que eles chegam aqui ia mudar a ordem que eles aparecem. Então você quer que eles apareçam na mesma ordem que eles foram recebidos. Isso quer dizer o quê? Você quer armazenar eles em uma fila. Tem uma coisa, porém, que as filas de um computador diferem da analogia que a gente usa fisicamente. Imagina uma fila de banco que você tem uma pessoa chega e fica em pé esperando, outra pessoa chega e fica em pé esperando, mais 20 pessoas chegam e ficam em pé esperando. No caso do computador, isso são dados que são gravados em posições de memória RAM, mais ou menos como era na pilha antes. Qual é o problema? Quando na fila do banco a primeira pessoa sai da fila, todas as outras que estão para trás, as 30 de trás, têm que trocar uma posição para frente, elas dão um passo para frente. Quando sai a segunda, todo mundo para trás dá um passo para frente. No caso do computador, isso seria um bocado de movimentação de dados. Quer dizer o quê? Eu estou movendo valores de memória RAM e estou gastando tempo com besteira. Tem uma outra forma de fila que o pessoal trabalha hoje mais, por exemplo, no caso de fila de correio, que o pessoal trabalha com uma fila um pouco mais inteligente, onde nem todo mundo se mexe. Que é aquele caso de fila onde você tem uma senha, que você pega a senha, senta em algum lugar e espera ser chamado depois. Isso muda um pouco em relação à pilha, porém, por quê? Porque agora eu não tenho um único ponteiro. Eu vou ter dois ponteiros, ou seja, eu tenho dois números que controlam quem entra e quem sai da fila. Eu tenho um ponteiro que é o número da senha, quer dizer, a posição da fila onde eu entrei e sentei agora. E eu tenho um ponteiro, que é um ponteiro de saída, que é o ponteiro do placar, que é o cara que me chama para sair da fila agora. Então, no caso de implantação de hardware de fila, geralmente ela tem dois ponteiros, ponteiro de entrada e ponteiro de saída. Quando você coloca numa fila, você vai acessar a memória RAM na posição do ponteiro de entrada e vai gravar o valor. Quando fizer isso, você incrementa o ponteiro de entrada para saber que agora aquele cara está ocupado. Quando vai tirar da fila, o que tu faz é olhar o ponteiro de saída, acessa a memória RAM naquela posição e recupera um valor. Assim que recupera o valor, você avança o ponteiro de saída para memorizar que você já recebeu esse cara. Então, no caso das filas, elas também são armazenadas em memória, só que tem a diferença agora dos dois ponteiros. Numa condição inicial, o que eu tenho aqui é uma memória RAM com diversas posições, com ponteiros de entrada e ponteiro de saída. Ok? Então, para eu montar uma fila em um computador, o que eu preciso é uma memória RAM, um espaço onde eu vou colocar variáveis aqui, um ponteiro de entrada que diz aonde eu vou injetar novos valores e um ponteiro de saída que diz a partir de onde eu pego valores de uma fila. Ok? Então, imagine aqui que eu quero pegar e colocar valores na fila. Então, eu vou colocar o valor 10 e vou incrementar o ponteiro. Vou colocar o valor 20 e vou incrementar o ponteiro. Vou colocar o valor 30 e vou incrementar o ponteiro novamente. E aí por diante, ok? Então, cada vez que você coloca um valor aqui, você incrementa o ponteiro da entrada da pilha. Nesse caso específico, ele está lá na frente. Como é que eu sei que eu tenho valores na pilha? Eu sei que eu tenho valores na pilha basicamente observando o valor do ponteiro de entrada e o ponteiro de saída. Se eles forem diferentes, quer dizer que eu tenho elementos aqui no meio. Então, se eles são diferentes, eu vou pegar e vou ler um valor. Eu vou recuperar o valor 10 aqui e vou incrementar o ponteiro. Depois disso eu recupero o valor 20 e incremento o ponteiro novamente. Nota que as operações que tu faz aqui para acessar os valores em memória é igual quando você insere ou quando remove valores. Ou seja, primeiro você acessa a memória, depois você incrementa o ponteiro, tanto para o de entrada quanto para o de saída. Na fila, a ordem das operações de inserir e de remover são iguais. Na pilha, elas eram ao contrário.
Então, como é que eu sei no caso da fila quantas posições ocupadas eu tenho na fila? No caso da pilha, só o que eu fazia era subtrair a posição que eu estou no ponteiro do fundo da pilha. Eu pegava o topo menos o fundo, eu sei a altura da pilha, eu sei quantos elementos tem. No caso da fila não é bem assim. O que eu tenho que fazer é verificar a posição da entrada, a posição da saída e verificar a diferença entre eles. Um detalhe que tem que tomar cuidado aqui, porém, é porque a minha memória RAM não é infinita, então eu não posso continuar crescendo esses caras daqui é do infinito lá para cima. O que geralmente acontece é que quando você cria uma fila em memória, você aloca um espaço da memória para trabalhar com fila. Então, se você injetar um valor aqui, incrementa, injeta outro, incrementa. Quando tu injetar mais um aqui, o que vai acontecer é que tu vai colocar o valor 300 e vai incrementar. Esse valor aqui passou do fim da fila. Como ele passou do fim da fila, o que eu faço é circular ele e voltar para o começo. Então, o meu ponteiro de entrada agora, o próximo que entrar, vai entrar nessa posição. Então, do ponto de vista da analogia, isso aqui é equivalente mais ou menos a trocar o rolo de senhas. Imagine que você tivesse senhas de 0 a 99, quando acaba um rolo, quando você enche a memória, acaba o espaço que você tinha, você começa com um rolo novo, um carretel novo de senhas, começa de novo da senha 0, ok? Então, nesse caso específico, você vai ter um limite aqui em cima, onde é o fim da fila. Quando você vai enchendo aqui em cima, ele estoura o final, ele volta para o começo aqui. Então, sempre que você inserir, você insere aqui, você remove por aqui, beleza? Outra coisa que acontece aqui agora é que se você pegar a diferença entrada menos saída, vai dar um número negativo. A entrada está mais baixa que a saída. Então a diferença de ponteiros me indica que com certeza eu tenho alguém na fila. Mas somente subtrair um do outro aqui não é o suficiente para dizer quantos elementos eu tenho. Então quando se trabalha com filas em hardware, o pessoal geralmente trabalha também armazenando em uma outra variável qual é o número de elementos que está ocupado ou o número de elementos que está vazio na fila para poder referenciar depois. Ok? Outro nome que o pessoal costuma dar para esse mecanismo de rotação aqui é chamado de buffer circular. Então, em vez de ele representar a memória RAM como um sistema linear, ele representa a memória RAM como um espaço circular, onde eu tenho várias caixinhas em volta para guardar valores. E ele considera os ponteiros de entrada e saída mais ou menos como se fossem dois ponteiros no relógio. Então, eu tenho um ponteiro de entrada aqui, eu tenho um ponteiro de saída para cá. Quando eu injetar um valor, eu avanço a entrada para cá, injeto mais um valor, avanço para cá. Quando eu vou tirar um valor, eu avanço esse cara para cá, tiro mais um valor, avanço esse cara para cá. Se você continuar nesse mecanismo aqui, injetando valores, injeta um valor, injeta, 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 eventualmente tu vai dar a volta no círculo e vai usar o mesmo espaço da memória, tá ok? Então, esses sistemas de memória de fila também é chamado frequentemente de buffer circular. Outro nome também comum aqui tem a ver com uma descrição de comportamento. No caso da fila, o primeiro que entra é o primeiro que sai, então o pessoal costuma chamar de FIFO, First In, First Out. Esse nome FIFO é bastante comum quando você trabalha com ela do ponto de vista de memória em hardware. O nome buffer é bastante comum quando o pessoal trabalha com uma fila feita em software. Você pode fazer de uma forma ou de outra. E em comparação com essa ideia de FIFO, o pessoal costuma chamar as pilhas também de Last In, First Out, LIFO. Só que essa denominação é um pouco menos comum. O pessoal costuma se referir mais a pilhas como stack, que é o nome dela em inglês, e no caso a memória de fila, ela pode ser FIFO quando ela é algo por hardware, ou pode ser buffer quando é algo por software, tá ok?